Nós vamos ler o texto da palavra de Deus nessa manhã, em Juízes capítulo 7, versículo 22. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerera até Betsita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naphtali, Aser e Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas, e também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai as águas até Bet-bara, a saber do Jordão, e convocando, pois, todos os homens de Efraim, e tomaram as águas também de Bet-bara e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, e mataram Oreb na penha, e os seguiram os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e Zeba a Gideão da além do Jordão. Amados e queridos em Cristo Jesus, uma coisa muito importante, que nesta época Israel estava vivendo um momento de muita dificuldade, um momento muito triste, um momento em que eles estavam sitiados por aproximadamente 127 mil homens. 127 mil homens, 127 mil soldados estavam cercando o povo de Israel. E Deus o Senhor, Ele só entra na batalha quando as pessoas começam a entender que Deus é Deus da vida deles. E naquele dia aconteceu um fato muito importante. Deus foi lá e escolheu Gideão. Deus queria que Gideão fosse o pelejador. Deus queria que Gideão fosse o homem certo, o homem correto para esta batalha. E naquele dia, Deus então separou Gideão. Gideão separou um exército de aproximadamente 32 mil homens e foram para a batalha. E só que do outro lado tinha 127 mil soldados. 127 mil soldados para lutar contra o povo de Israel. Mas quando Deus está no controle de todas as coisas, você pode ter certeza, você pode ter a convicção de que Deus irá fazer coisas grandes e firmes. Porque para Deus Deus não quer saber a quantidade, o número de inimigos que estão à nossa frente. A preocupação de Deus não é com as pessoas, com a quantidade de inimigos que estão à nossa frente. A preocupação de Deus é como se nós vamos obedecer às estratégias dele. E de acordo que a gente obedece à estratégia de Deus, você pode ter certeza que nem o inimigo ficará à sua frente. Tudo nessa vida nós obedecemos um comando que vem de Deus. Um comando que vem de Deus. As igrejas estão fechadas, proibidos culto presencial, mas nós não estamos proibidos de vir na igreja e orar. Nós não estamos proibidos de vir na igreja e buscar a Deus. Nós não estamos proibidos de vir na igreja e entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Nós não estamos proibidos disso. Você não está proibido de vir na igreja e você fazer a sua adoração. Você não está proibido disso. Então eu quero dizer uma coisa importante. Então Gideão, ele tinha uma missão de vencer aqueles 127 mil homens, que eram os midianitas, que estavam ali e que vieram contra o povo de Deus. E quando Gideão convocou o seu exército, e Deus percebeu que no meio daquele exército tinha muitas pessoas medrosas, ali tinha muitas pessoas covardes, e Deus deu uma ordem. Lá em Juízes capítulo 7, versículo 3, o Senhor disse assim: agora, pois, apregou os ouvidos
do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vaze apressadamente para a montanha de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Então, amados e queridos, quando Gideão saiu e foi nos ouvidos um dos outros falando: olha, se alguém está com medo, se alguém está com alguma dificuldade, se alguém tem algum receio, que vocês vão lá e vão para as montanhas e ficam lá. E ficam lá. E foi justamente isso que no mesmo instante 22.000 homens tiveram a disposição, tiveram a vontade de voltar. Então Deus, Ele conhece as pessoas pelo coração. O exército de Deus, ele é formado por pessoas que têm coragem. O exército de Deus é formado por pessoas que com Ele não convive o medo. Porque quem ganha a minha batalha e a sua batalha não é a nossa força, não é o nosso braço, mas é a força e o braço do Senhor. E Deus então não precisa de pessoas que vivem acompanhado de medo e de insegurança. Deus não precisa de pessoas assim. Deus precisa de pessoas que convivem na ordem divina. E Deus disse assim: Gideão, vai nos ouvidos e fala nos ouvidos de cada um deles. E naquele mesmo instante, 22.000 pessoas foram para as suas casas. O maior princípio de derrota e fraqueza na vida das pessoas é quando você tem uma voz falando nos seus ouvidos: fique em casa. Já já eu chego aonde estão as pessoas que não ficam em casa e que têm a segurança de Deus, que têm o cuidado de Deus, e as pessoas que se cuidam. Porque as pessoas ficam em casa só para não ir na igreja. As pessoas estão ficando em casa só para não ir até a igreja. Só para não ir no lugar da batalha. Gideão, de repente, ele ficou com apenas 10.000 homens. E do outro lado tinha 127.000 homens, 127.000 soldados. Aí, de repente, Deus vem e ainda diz para Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Gideão, o que eu vou fazer aqui no meio do povo, ainda vão dizer que são mérito deles, vão dizer que eles ganharam a batalha. E a Bíblia Sagrada diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço. Você jamais pode fazer da sua carne o seu braço. Confiar que você vive uma vida independente. E Deus disse assim para Gideão: Gideão, eu vou ter que selecionar. Os corajosos estão aqui. Mas entre os corajosos, eu ainda preciso de pessoas que tenha cuidado. Você vai levar esses homens, esses 10.000 homens, até o Rio Jordão. E você vai colocar todos eles para beberem água. Os 10.000. E Gideão fala assim para o povo: os seus 10.000 soldados, 10.000 valentes, corajosos, que não foram embora, que não ficaram em casa, mas que estão aqui. Nós vamos tomar uma água ali no Rio Jordão. E cada um de vocês vai lá e pegue as suas armas de guerra, e vão para tomar uma água agora. E lá desceram os 10.000 homens. E Deus disse assim para Gideão:
observa como eles vão tomar água. E Gideão percebeu que tinha um grupo de soldados que chegou à beira do rio Jordão. Eles abaixaram as suas armas, se ajoelharam e se lançaram sobre as águas, beberam água, mataram a sua sede. E Deus falou assim: esses homens que se lançaram, que se ajoelharam, que lançaram sobre as águas, esse você põe desse lado. E aqueles 300 homens, Gideão, que você viu, que com uma mão segurava a sua arma e com a outra mão levava água à boca, esse você põe do outro lado. E o Gideão fez aquela escolha. Aí de repente Gideão devia ter pensado assim: será que esses 9.700 homens que se lançaram, que beberam água, a maioria, será o meu exército? Deus disse: não. Esses 9.700 você mande que volte para suas casas também, que volte para suas cabanas. Agora esses 300 homens que não se jogaram na água, que com a mão segurava a sua espada e com a outra mão bebia, levava água à sua boca, essas pessoas você põe do outro lado. Esse será o seu povo, esse será o seu exército. Mas lá do outro lado não tinha 127 mil soldados? Tinha. Mas quem é que ia ganhar a guerra? Quem é que ganha a minha guerra? Quem é que ganha a sua guerra? Quem é que vence as nossas batalhas? Quando você recebe um milagre, foi você que fez? Não. Deus só presta atenção nas pessoas que, além de ser corajosos, tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo dias que, além de nós sermos corajosos, nós temos que tomar cuidado. Existe um protocolo de cuidado. Gideão, quando ele colocou as pessoas para tomar água, ele via que as pessoas, os seus soldados chegavam com a sua espada, e não se lançavam sobre as águas, ele pegava a água e levava até a sua boca, e olhava para todos os lados, aonde o inimigo poderia contra-atacar. A grande dificuldade hoje é quando as pessoas são corajosas, mas não têm cuidado. Quando as pessoas estão cheias de coragem, mas não se cuidam. Então, além de você ser uma pessoa corajosa, você tem que se cuidar. Nós estamos vivendo dias de pandemia, estamos vivendo dias difíceis, mas nesses dias difíceis vamos ter fé, vamos ter cuidado, não vamos deixar de orar, não vamos desconverter, não. Vamos ser cada dia mais convertidos na presença de Deus, não vamos abandonar a nossa igreja. Não vamos abandonar a nossa igreja. Vamos ser como aquele soldado que chegava ali para tomar água, mas ele não se apartava da sua espada. Ele nunca deixou a sua espada, não tirou a espada das suas mãos e se lançou em água. O que tem de pessoas que hoje abandonou a sua espada, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e está se lançando em outros caminhos, em outras verdades. Gideão escolheu 300 homens, os 300 corajosos, mas 300 convertidos. 300 corajosos que tomavam cuidado em todas as instâncias da sua vida, até na hora de tomar água, eles tinham cuidado.
Os descuidados dessa vida nunca vencerão a sua batalha, por mais que sejam pessoas corajosas. Por mais que sejam pessoas corajosas, eles nunca vão vencer as suas batalhas, porque não têm cuidado. Você pode até ganhar uma batalha, mas com uma unção emprestada, com uma unção de outras pessoas, não da sua própria, porque você não tem sido uma pessoa cuidadosa na sua vida. Nesse momento é momento de cuidado, é momento de oração, é momento, irmãos, de ser convertidos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Parece que a igreja virou um lugar de inimizade. É um lugar de inimigos. Não vou lá porque o inimigo está lá. Meu Deus do céu. Que o sangue de Jesus Cristo cubra cada um agora. Que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, nos cubra com a graça e com a misericórdia. Porque é momento de cuidado, é momento de olhar para onde está o inimigo. É momento disso. Então, meu amado e querido irmão em Cristo Jesus, Gideão tinha 127 mil soldados de um lado, na sua frente. E Gideão tinha apenas 300 soldados, mas eram 300 soldados que, além de ser pessoas corajosas, além de ser pessoas da fé, eles também tinham um cuidado especial, eles tinham comportamentos diferenciados. E o que nós devemos ter hoje, irmãos, é comportamentos diferenciados na presença de Deus. É momento de sermos cada dia mais convertidos. Quem são as pessoas, quem são os 300 convertidos hoje da igreja? São aqueles que não abandonam a espada. São aqueles que não deixam a espada de qualquer jeito e se lançam sobre águas. Se lançam sobre matar os seus desejos da sua carne. Mas são pessoas que não se apartam da palavra de Deus, mas que buscam Deus em todo o tempo, que buscam a palavra da verdade, que buscam a santificação, que buscam a oração, que buscam o jejum, que não deixaram de dizimar, não deixaram de ofertar, não deixaram de manter o reino de Deus em pé. Você sabe muito bem. Você quer enfraquecer a sua igreja? Deixa de dizimar, deixa de ofertar. Não precisa nem ter diabo na sua igreja. A própria CPFL vai lá e fecha a sua igreja. A própria conta de energia, de água, internet, ela vai lá e fecha a sua igreja. Ela acaba com a sua igreja. Se você for uma pessoa descuidada, se você for uma pessoa que não tem princípios de Deus na sua vida, não precisa de inimigo, é o inimigo oculto. Por isso que Deus escolhe sempre pessoas que têm cuidado na sua vida. O vencedor é o vencedor. O vencedor, ele é cuidadoso, ele é prestativo, ele olha para todos os lados, ele presta atenção. Ele não dá as costas de qualquer jeito para o seu inimigo. Ele é diferente. Ele é diferente. Quando Gideão pegou aqueles 300 homens, Gideão fez tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E todos os sinais que ele pediu para Deus, Deus deu também. Todos os sinais que ele pediu a Deus,
Deus cumpriu, Deus mostrou para ele. Mas tinha um outro sinal. Mas tinha um outro sinal que ele não pediu. E aí o sinal foi que convenceu ele. Irmão, você pode pedir um monte de sinal para Deus, mas o que Deus lhe der na sua vida, esse sim você vai ver que é diferente. Gideão pediu 2 sinais. Ó, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, eu vou pegar essa lã aqui e vou deixar lá fora essa noite. E vai vir o sereno, e o sereno só vai cair sobre essa lã. E nenhum lugar aqui vai estar molhado, só a minha lã. No outro dia de manhã, Gideão se levanta, pega a sua lã, e vai lá, pega uma taça, espreme e cai água. Senhor, Deus deu um sinal. Ah, mas eu ainda vou querer um outro sinal. Senhor, eu vou colocar minha lã aqui, e amanhã, vai estar o sereno em todas as bordas da minha lã, e ela estará seca. E no outro dia ele pegou a sua lã e foi lá na sua taça, espremeu, estava seca. Ele disse, ah, Deus é comigo. Esses 2 sinais ele pediu. Mas eu disse assim, eu vou dar o 3º sinal para você que você não pediu. Eu vou dar o 3º sinal para você que você não pediu. Você pegue, você e o seu moço, e vai até o arraial dos midianitas. Vai até o arraial dos midianitas e veja o que eles estão falando. E de repente ele foi lá, chega perto de uma barraca e ele vê os midianitas conversando. Os soldados midianitas conversando. E um contando o sonho, um para o outro. E dizendo, olha, eu tive um sonho essa noite. Que tinha um pão de cevada torrado, veio rolando, batendo na barraca dos midianitas, dentro da barraca do nosso comandante, e ela virou nos avessos. O que será isso? O outro midianita disse assim, olha, isso não é outra coisa senão Deus nos entregando nas mãos de Gideão, o israelita. É Deus entregando a gente nas mãos dele. Você pode ter certeza que ele já nos venceu. Você pode ter certeza que ele já nos destruiu. Ele já nos derrotou. O que é pão de cevada? Pão de pobre. Pão de pobre. Pão de pobre. Você vai numa padaria, tem diversos tipos de pão. Tem pães sofisticados, né? Ontem eu estava numa padaria e eu vi um pão lá de 16 reais. Eu falei, meu Deus, que pão caro. 16 reais. Mas tinha outro que custava menos de R$1. E Deus disse assim, mas esse pão do pobre, esse pão torrado, veio rolando, bateu na barraca dos midianitas, do capitão, e virou nos avessos. Então quer dizer para você que Deus é dos fracos que ele tira toda a força, é da obediência que Deus tira a força das pessoas. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo a você que a igreja do Senhor Jesus, o que Deus vai fazer na sua vida, é pela coragem que você tem, pela ousadia que você tem, mas pelo cuidado que você tem consigo mesmo. Tem coisas que Deus deixou para a gente fazer. Tem coisas que Deus deixou para a gente fazer. Jesus, ele foi lá na sepultura do Lázaro e falou assim, eu vou ressuscitar ele, mas para ressuscitar tem que tirar a pedra. E Jesus disse, e eu não vou tirar. E eu não vou tirar.
Ah, mas faz 4 dias. Ninguém se arriscava ir lá e tirar a pedra, mas faz 4 dias. E Jesus disse, se vocês creem, vocês vão ver a glória de Deus aqui. A glória de Deus é ser manifestada através de sabedoria. E quando Gideão ouviu tudo aquilo, ele pegou 300 homens. Ele pegou 300 homens. Aqueles 300 homens que eram cuidadosos. Aqueles 300 homens que nunca deixaram de participar da fé. Aqueles 300 homens que nunca deixaram de adorar, de glorificar. Aqueles 300 homens que nunca deixaram de dizimar, de ofertar. Aqueles 300 homens que deixou sempre o reino de Deus em pé. E Deus separou aqueles 300 homens para Gideão. E disse assim, olha, dividiu em grupos de 100 em 100. E rodearam o arraial dos inimigos. Eles fizeram um ato profético. Eles foram lá e rodearam. E só fizeram uma coisa perto da meia-noite. Só fizeram uma coisa perto da meia-noite. Perto da meia-noite. E só fizeram uma coisa. Eles acenderam as suas tochas. Acenderam, cada um com uma buzina, e só fizeram uma coisa. Deus não precisa da força do meu braço, nem da força do seu braço. Deus precisa da autoridade, do poder do Espírito Santo, que tem que estar na vida de cada um. Se você quer ter uma família vitoriosa, você vai vencer, sabe de que jeito? Na oração. Você vai vencer tocando a sua buzina. Sabe que você vai vencer? Se cuidando da sua vida, cuidando de você, tendo sabedoria. Você sabe por que muitas famílias não são salvas? Porque falta sabedoria, falta cuidado. Falta cuidado. Quando um pai ou uma mãe não tem cuidado dentro de casa, quando um filho não tem cuidado dentro de casa, quando os filhos não têm cuidado dentro de casa, todo mundo vai ver que são pessoas despreparadas. Ainda que seja ousado. Está cheio de pessoas que a gente vê nele ousadia, mas dentro da sua casa, no seu campo de batalha, são pessoas que vivem uma vida despreparada. Vivem uma vida de despreparo. Mas nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer a você que está nesse momento nos assistindo, você tem que ter todo o cuidado espiritual na sua vida. Eu na minha casa, você na sua casa. Nós temos que ser pessoas diferenciadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Gideão tinha 300 homens que tinham todo tipo de cuidado. 300 homens que não iam envergonhar na hora da guerra, na hora da batalha. 300 homens corajosos, mas que eram homens que tinham discernimento, que eram homens cuidadosos. E aí o que acontece, amados e queridos? O que acontece? Então nós temos que ser pessoas que têm todo o cuidado possível na nossa vida. Cuidados divinos. Cuidados divinos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando aqueles 300 homens cercaram o arraial, onde tinha 127 mil soldados, irmãos, aqueles soldados é do tamanho da população de Sertãozinho hoje, 127 mil habitantes, eram tudo inimigo do povo de Deus, mas aqueles 300 homens, eles cercaram a cidade, e perto da meia-noite eles fizeram uma coisa, eles tocaram as suas buzinas, houve um alvoroço, houve um espanto, houve medo. O que estava na barraca da direita achava que o da esquerda era inimigo. Eles começaram a se degradar um contra o outro, foram se matando um ao outro. E os 300 homens fazendo o quê? Pelo Senhor e pelo Gideão, e tocando suas buzinas, e levantando suas tochas de fogo. Eu tenho orado que sobre a sua vida comece a cair línguas de fogo, como no dia de Pentecostes.
para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho orado a Deus, nós precisamos de ser cheio do Espírito Santo, que sobre a nossa cabeça caia línguas de fogo, repartidas como língua de fogo, sobre cada um da nossa vida, e que todos comecem a falar mistérios, falar línguas estranhas, para que Deus traga um grande avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso Brasil. Mas isso só acontece com pessoas preparadas, com pessoas que não vão se apartar dessa palavra, com pessoas que pegam a sua espada e não deixam ela de qualquer jeito, e se lancem sobre rios, e fica matando a sua sede, a sede da sua carne, da sua alma. E esqueça que deixou a sua espada para trás. Os 300 não, eles foram tomar água, com uma mão seguravam a espada e com a outra eles tomavam água. São essas pessoas que vão fazer a diferença na terra, são essas pessoas que vão fazer a diferença na nossa cidade. Deus tem pessoas especiais que vão fazer a diferença. Um homem com coragem sempre vai ser a maioria, mas coragem com sabedoria, a maioria. Coragem e sabedoria. Então, meus amados e queridos, hoje é dia da gente se levantar na autoridade e poder do Espírito Santo. E amados, aí quando todo o exército estava praticamente tudo destruído, aí Gedeão falou assim: manda chamar aquele pessoal lá que estava com medo, manda chamar os medrosos, manda chamar os covardes, manda chamar aqueles outros que foi lá que também que não tinham cuidado com a sua vida. Pessoas que não têm cuidado espiritual com a sua vida. Então, meu amado e querido em Cristo Jesus, essas pessoas sempre vão ter uma bênção lá no final. A Bíblia Sagrada diz que finalmente Jesus apareceu aos 12. Porque eles estavam com medo. Finalmente ele apareceu aos 12 porque eles estavam com medo. Mas primeiro ele apareceu para quem tinha coragem. Primeiro ele apareceu para quem tinha coragem. As mulheres. Primeiro ele apareceu para quem tinha coragem. As mulheres. E finalmente para os discípulos que estavam presos dentro de casa e com medo. Então quero dizer uma coisa para você. Seja gigante. Seja forte. Seja inteligente. Se cuide. Se cuide. Cuidado não é ser covarde. Cuidado não é ser medroso. Deus possa abençoar a sua vida neste dia.